Pronto. Bom, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da santidade de Deus. Deus é santo. Antes que você pense mal de mim, eu não fiz essa mensagem pensando que o Santos ia ser campeão, nem fiz essa mensagem pensando que o Santos não ia ser campeão. Então eu me solidarizo ainda com os santistas, mas digo que eu sou flamenguista, então eu estou tranquilo. Coitados dos vascaínos, né, que além de perderem de novo para o Flamengo, vão jogar a segunda divisão ainda esse ano. Mas vamos lá. Vamos lá que o assunto é sério, mais sério do que futebol. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito da santidade de Deus. Do atributo da santidade de Deus. Eu quero que, junto comigo, nessa noite, você abaixe sua cabeça, nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor, vamos clamar para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente enxergue uma realidade a respeito de quem Ele é, que às vezes está tão longe do nosso conhecimento, está tão longe da nossa sensibilidade, que é a realidade da santidade dEle. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra que revela para cada um de nós o padrão da Tua santidade, o padrão da Tua pureza, um padrão que revela de fato quem o Senhor é. Nesta noite nós queremos suplicar ao Senhor para que os nossos olhos sejam abertos, para que de alguma forma a gente contemple um pouco da Tua santidade, de uma maneira que ainda não contemplamos, Pai. Somos pecadores, temos dificuldade com a revelação bíblica, temos dificuldade de entender a Tua transcendência, e é por isso que nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, dizendo que somos totalmente carentes da Tua graça, para que entendamos de fato quem o Senhor é. Por isso, Pai, fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, revela-nos quem Tu és, revela-nos a Tua santidade, é o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler esse texto, meus irmãos, todos juntos. Apocalipse 15, versículo 4, diz o seguinte: quem não temerá, texto maravilhoso, que texto impressionante. O texto nos diz que um dia todas as pessoas declararão, tremerão diante da santidade e da glória de Deus. E o texto vai além quando nos diz que só Deus é santo, não há outro que seja santo, não há outro além de Deus que seja santo. Meus irmãos, antes de tratar as questões práticas e implicações que dizem respeito à santidade de Deus, é preciso que nós digamos algumas coisas. Se você quer compreender a santidade de Deus, em primeiro lugar, você precisa entender que Deus é independente, infinita e imutavelmente santo, diferente de toda e qualquer criatura, diferente de todos os outros seres. Deus é independente, infinitamente e imutavelmente santo. Deus não depende da glória que eu devo a Ele para que Ele seja santo. Deus não depende da adoração que os anjos prestam a Ele para que Ele seja santo. Ele é independentemente santo, infinitamente santo e imutavelmente santo. Além disso, nós, quando olhamos para a Escritura, nós percebemos que nenhum outro atributo, nenhuma outra virtude de Deus é mais mencionada nela mesmo do que a virtude da santidade. Na palavra de Deus, a santidade de Deus é mais mencionada que sua onipotência. Na palavra de Deus, a virtude que enfatiza a sua pureza
é mais mencionada do que qualquer outra virtude que pertence a Deus. Precisamos entender também que quando falamos de santidade de Deus, devemos entender que a santidade de Deus é a beleza dos seus atributos. A soberania de Deus é santa. O amor de Deus é santo. A paciência de Deus é santa. Sua benignidade é santa. Sua ira é santa. O seu ódio contra o pecado é santo. A santidade de Deus é uma virtude que embeleza todas as outras virtudes de Deus, que embeleza todos os outros atributos de Deus. Quando pensamos na santidade de Deus, e olhamos para as Escrituras, percebemos que Deus é santo e é assim descrito nas Escrituras como um ser que habita na luz inacessível. Deus é luz. A sombra do pecado não pode interferir na santidade de Deus. A luz que João menciona na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 5, aponta para o fato de que Deus é puro, de que Deus não pode ser contaminado, de que Deus não pode ter sua santidade manchada por nada ou ninguém, ou por nenhum tipo de pecado. Deus é luz. A Bíblia também nos ensina, em Abacuque capítulo 1, versículo 13, que os olhos de Deus são tão puros que Ele não pode contemplar o pecado. Os olhos de Deus são tão puros que Ele não pode contemplar o pecado. Deus não pode contemplar o pecado sem tomar alguma atitude. Deus não pode contemplar o pecado sem sentir ira santa. Deus não pode enxergar o pecado, porque Ele é santo. A santidade de Deus é a virtude mais mencionada na eternidade, mais mencionada nos céus. Imaginem que os anjos, os serafins, os mais belos dos anjos, estão diante de Deus, diante do seu trono, exaltando a sua santidade dia e noite, e continuarão exaltando a sua santidade eternamente. Na sala do trono de Deus, os anjos não dizem outra coisa a não ser: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra se encherá da sua glória. Nos céus, é a santidade de Deus que é exaltada. A Bíblia também nos ensina, meus irmãos, que quando um homem entra em contato com a glória de Deus, a santidade dele é a primeira coisa que ele percebe. Eu me lembro de Isaías, no capítulo 6 do seu livro, diante daquela visão tremenda, grandiosa, do Senhor assentado no seu alto sublime trono. A palavra de Deus nos ensina que a voz do Senhor era tão poderosa, a santidade dele era tão evidente que o templo tremia. Imagine que a santidade de Deus fazia até o que era inanimado tremer. E os anjos diziam, santo, santo, santo. E qual foi a reação de Isaías? Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus irmãos, quando o homem se depara com a grandeza de Deus, quando ele se depara com a glória de Deus, a santidade é o primeiro atributo que ele reconhece. A primeira coisa que o homem faz quando vê a Deus na sua glória, na sua formosura, é sentir-se pecador. Por quê? Porque Deus, quando se revela, porque Deus, quando se manifesta, Ele se manifesta como um Deus que é santo acima de todas as coisas e de todas as criaturas. Deus é santo. Não há outro que seja santo. Não há ninguém que seja santo como Deus é santo. Será que as obras de Deus mostram isso? Será que as obras de Deus mostram que de fato Ele é santo?
Meus irmãos, entendam que a santidade é a marca de todas as ações de Deus. Pense na criação. A Bíblia diz que tudo o que Deus criou era bom, era perfeito. Adão e Eva foram criados bons, perfeitamente santos, perfeitamente puros, de integridade irrepreensível. A santidade de Deus era a marca na criação dos homens. Pense na criação dos anjos. Os anjos também foram criados de maneira santa. Os anjos foram criados de maneira irrepreensível. É preciso que se diga aqui nessa noite que a santidade de Deus é diferente da santidade dos anjos. Por quê? Porque os anjos têm santidade, porque a santidade lhes foi dada pelo próprio Deus. Os anjos são santos por causa da graça de Deus, por causa da benevolência de Deus para com eles. E é exatamente por causa disso que eles são santos, diferente de Deus, que é eternamente santo. Mas a Bíblia nos ensina que os anjos foram criados também como criaturas e seres santos. E aí alguém talvez diga, mas e Satanás? Satanás também era santo. Antes da queda, Satanás era um ser de luz, santo, moralmente irrepreensível. Meus irmãos, as obras de Deus apontam para o fato de que Ele é santo. Quer ver uma outra coisa? E a palavra de Deus, será que aponta para o fato de que Ele é santo? Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19, versículos 8 e 9. Meus irmãos, prestem atenção na profundidade e no esclarecimento que esses versículos trazem para nós. Salmo 19, versículos 8 e 9. Diz assim a Escritura: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Meus irmãos, a santidade de Deus é revelada em Sua palavra. Deus preservou na composição da sua palavra, na composição de sua revelação escrita, o fato de que Ele é santo. Isto está claro para nós na Escritura. Martin Lloyd-Jones, inclusive, vai dizer que um dos fatos que apontam para a existência de Deus é exatamente o fato de a santidade de Deus ser tão claramente encontrada na Escritura. Como um livro escrito por homens pode conter de maneira tão clara, de maneira tão perfeita, a santidade de um Deus, já que não se conhece nada que seja santo neste mundo. Você consegue prestar atenção nisso? Você consegue perceber a profundidade disso? Um livro escrito por homens, que revela a santidade de Deus de maneira perfeita, de maneira eficiente. Meus irmãos, se formos honestos, sempre seremos confrontados pela palavra de Deus. Por quê? Porque ela revela o padrão de um Deus que é santo. Existe uma maneira de sabermos se estamos lendo a Bíblia corretamente. E esta maneira aponta para a evidência de que se estamos lendo a palavra de Deus corretamente, estamos sendo confrontados por ela diariamente, constantemente. Se estamos lendo a palavra de Deus e não estamos sendo confrontados por ela, é sinal de que não estamos lendo a palavra de Deus da maneira correta. Eu volto a dizer, nós vivemos em dias terríveis,
Dias onde o homem é extremamente egoísta. Dias que apontam para a realidade de que o homem cada vez mais caminha para uma direção onde ele é o próprio centro, onde ele é o ser a ser adorado. E quando nós nos deparamos com uma realidade assim, nos deparamos também com uma realidade que aponta para o fato de que o homem se justifica o tempo todo, não admite os seus próprios erros. Então toda a literatura, e até mesmo a literatura cristã, aponta para o fato, por exemplo, de que o homem é bom, de que o homem não tem erros, de que o homem não comete pecados. Livros cristãos, na verdade, nos nossos dias, são livros de autoajuda. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, não temos como sustentar o fato de que não temos cometido pecado contra Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, não conseguimos nem mesmo nos colocar diante de Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, devemos ser confrontados por ela. E se você é confrontado por ela, é sinal de que você tem lido a palavra de maneira correta. Ela revela quem nós somos. Ela traz para fora o nosso coração. O nosso coração que muitas vezes é um coração que está em rebelião contra Deus. A palavra de Deus traz essa situação para fora. A palavra de Deus apresenta o padrão daquele que é santo e expõe o nosso padrão que é pecaminoso. Não há pecado que não esteja aqui. Não há pecado que não esteja previsto na Escritura. Ela é santa. Os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Eles são justos. Não há pecado que não possa ser previsto na Escritura. Sua palavra é santa. E a cruz? Será que a cruz aponta para a santidade de Deus? Será que a cruz aponta para aquele que é santo? Meus irmãos, precisamos entender que a cruz é a maior prova da santidade de Deus. A cruz representa o ódio de Deus pelo pecado. Entenda o que está escrito aqui: nem o dilúvio, ou a destruição de Sodoma, nem a condenação pronunciada contra os demônios, nem os gemidos dos homens no inferno demonstram o ódio de Deus ao pecado, como demonstra a ira de Deus derramada sobre o seu Filho. Meus irmãos, Jesus Cristo naquela cruz clamou ao seu Pai, e Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, a ira de Deus foi derramada sobre o seu Filho. Naquele lugar, a maior prova de que Deus é santo, a maior prova de que Deus não tolera o pecado é a cruz. Muito mais evidente que o inferno, muito mais evidente que a condenação eterna, muito mais evidente do que todas as tragédias já ocorridas, inclusive as que vão acontecer. A cruz aponta para o fato de que Deus odeia o pecado. A cruz aponta para o fato de que Deus é santo e por causa disso tem que fazer justiça em relação ao pecado. Porque Deus é santo, Ele se agradou de morrer ao seu próprio Filho. Abra comigo sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, versículos 4 e 5, e depois versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido,
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, bote a sua atenção para o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sabe por que Deus se agradou em moer Jesus? Não porque o nosso Deus é um Deus sádico, mas porque quando Ele olhou para Jesus, Ele enxergou os nossos pecados. E então Ele decidiu fazer justiça no corpo de Jesus com relação aos nossos pecados. Meus irmãos, mais do que qualquer outra coisa, a cruz revela o fato de que Deus é santo. Santo, 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 3 vezes santo como nós cantamos aqui nesta noite. Perceba que a palavra de Deus nos diz que por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens. Porque Adão pecou, todos os homens foram condenados. Todos os homens foram incluídos no juízo de Deus. Olhe para a história bíblica. Olhe para como essas coisas se repetiram outras vezes nos relatos do povo de Deus. Nós nos lembramos, por exemplo, de Moisés. Moisés, porque cometeu um pecado contra Deus, foi proibido de entrar na terra prometida. Ananias e Safira, porque mentiram ao Espírito Santo, morreram diante dos apóstolos. Meus irmãos, Deus é tão santo que Ele nunca perdoa o pecado, mas perdoa o pecador. Entenda, para que eu e você pudéssemos ser perdoados, a justiça com relação aos nossos pecados foi feita no corpo de Jesus. Se Deus não se lembra mais dos nossos pecados hoje, como a palavra de Deus nos ensina, é porque no corpo de Jesus foi feita toda a justiça necessária, justiça que satisfez a ira de Deus com relação a cada um dos nossos pecados, inclusive em relação aos pecados que nós ainda vamos cometer. Deus perdoa o pecador, mas não deixa passar o pecado. Deus é santo. Qual é a conclusão disso? Isso quer dizer que Deus ama tudo o que é puro e Deus odeia tudo o que é impuro. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios capítulo 3, versículo 32. Entenda, porque Deus é santo, Ele odeia o mal, Ele odeia a impureza, Ele odeia o pecado. Porque Deus é bom, Ele odeia tudo o que se opõe a isso. Porque Deus é puro, porque Deus é imaculado, porque Deus não se contamina, Ele se opõe a tudo o que se opõe à sua natureza santa. Tá bom, mas e eu com isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Vamos tentar trazer para nós algumas implicações. A primeira delas é que a santidade de Deus tem que mudar a nossa concepção de Deus. Algumas pessoas enxergam Deus de uma maneira distorcida. Enxergam ao Senhor, aquele que é santo, aquele que é 3 vezes santo, de uma maneira míope. Algumas pessoas entendem que a misericórdia de Deus é maior que a sua santidade. E que porque Deus é amor, muitos pecados não serão julgados.
muitos pecados não serão punidos. Quando eles olham para Deus, eles não enxergam um Deus perfeito, mas enxergam um Deus que, em seus atributos, apresenta algum tipo de deficiência. Deus é santamente misericordioso, mas isso não anula o fato de que Ele também é perfeitamente santo. Deus é misericordioso, mas da mesma forma Ele tem que tratar do pecado. Uma visão correta da santidade de Deus também deveria nos livrar da cultura do pecadão. Muitas pessoas, muitos cristãos, têm uma visão distorcida do pecado e acham que estão livres de cometer pecados simplesmente porque se afastam dos piores pecados, daqueles que são excluídos até mesmo pela nossa sociedade. Mas quando olhamos para aquele que é santo, quando olhamos para aquele que é perfeitamente santo, 3 vezes santo, devemos conceber, devemos entender que o menor dos pecados o fere na sua santidade infinita. Quando cometemos um pecado, devemos entender que é o finito ofendendo aquele que é infinito. E quando o finito ofende aquele que é infinito, é necessário que ele pague infinitamente. E é por isso, e exatamente por isso, que Jesus, Deus, homem, morreu naquela cruz. A santidade de Deus deveria nos livrar da ideia, da cultura do pecadão. Qualquer pecado cometido é um pecado cometido contra aquele que é infinitamente santo. A santidade de Deus também deveria nos livrar da cultura do errar é humano. Na verdade, essa é uma das características de uma sociedade idólatra. Nos cansamos de nos justificar dos nossos próprios erros. O homem se justifica o tempo todo porque ama a si mesmo. Ele diz: errar é humano. Cada vez que erramos, ofendemos aquele que é santo. É verdade que o pecado faz parte da nossa realidade. É verdade que o pecado faz parte de uma realidade que só vai desaparecer quando novos céus e nova terra forem instituídos pelo Senhor. Mas isso não quer dizer que eu e você podemos nos justificar dos nossos erros. E só uma visão correta da santidade de Deus pode nos livrar desse erro. O mal da nossa sociedade é que ela acredita que ela é vítima de tudo. Não somos vítimas. Aqueles que não estão em Cristo são culpados. Aqueles que estão em Cristo eram culpados, mas passaram da morte para a vida. Mas ainda continuam pecando diante de um Deus que é santo. E a Bíblia nos ensina com todas as letras que Deus um dia julgará as nossas obras. Cada uma delas. Uma visão correta da santidade de Deus também nos livra da visão de que Deus é uma espécie, com perdão da palavra, uma espécie de vovozão. Uma visão correta da santidade de Deus nos livra de uma visão de um Deus que passa a mão por cima de todos os erros do homem. Outro dia, ouvindo uma entrevista do Leonardo Boff. Quantos aqui já ouviram falar do Leonardo Boff? Leonardo Boff, se não me engano, um ex-padre. Um homem que foi excomungado pela Igreja Católica, mas ainda atua na condição de teólogo. Ele dizia o seguinte, numa entrevista:
naquele dia, naquele último dia, naquele grande dia, Deus, como uma mãe, acolherá a todos. A todos. Não é isso que a Escritura diz. A Escritura aponta para a realidade de um Deus que é santo e que, porque é santo, não pode negar a si mesmo e, por causa disso, não pode tolerar o pecado. Precisamos entender isso, e só uma visão correta da santidade de Deus pode nos apresentar essa realidade. Além disso, além de uma visão correta de quem Deus é, o entendimento correto da santidade de Deus nos ensina que somos maus, que somos pecadores. E eu coloquei aqui, eu sou o mal, de propósito, porque quando somos perguntados, somos os primeiros a dizer, nós somos pecadores, e dizemos isso no coletivo. Mas difícil é dizer, eu sou pecador. Difícil é dizer individualmente, eu sou pecador. Isaías 64, versículo 6, vai dizer que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Meus irmãos, as nossas obras de justiça, as nossas melhores obras, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ainda que façamos o nosso melhor, nada pode ser comparado à grandeza e à santidade de Deus. Ainda que tenhamos um novo coração, ainda que tenhamos uma nova mente, ainda que tenhamos uma disposição para amar a Deus, nossas obras, as melhores delas, nunca alcançarão o padrão de Deus, nunca alcançarão o padrão santo de Deus. Eu gosto sempre de citar esse exemplo. Imagine que quando nós olhamos para o maior mandamento, para o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, quando nós olhamos para esse mandamento, nós não temos outra conclusão a não ser a conclusão de que não conseguimos obedecer esse mandamento um segundo sequer perfeitamente. É lógico que essa é uma realidade que aponta também para o fato de que Jesus não passou um segundo sequer sem amar a Deus perfeitamente. É por isso e exatamente por isso que Ele morreu no nosso lugar. Mas entenda, somos pecadores, as nossas obras são falhas, as melhores, não consigo amar minha filha, minha esposa como eu deveria, mas eu quero, porque eu as amo. Mas eu não consigo, porque eu sou pecador, porque existe uma natureza finita, falha, retrocedente em mim. Sabe, meus irmãos, precisamos entender uma coisa. A gravidade do pecado depende do tamanho de quem foi ofendido. Às vezes nós olhamos para os nossos atos, para as nossas falhas, e muitas vezes relevamos. Muitas vezes entendemos que não são tão graves assim, que não são tão falhas assim, porque temos porque nós nos comparamos uns com os outros. Porque nós não nos comparamos com o padrão da Escritura. Mas quando nós olhamos para a realidade do pecado, devemos entender que a gravidade dele deve ser medida pelo tamanho de quem foi ofendido. Não é sobre o tamanho do deslize que você cometeu, mas é sobre o tamanho de quem foi ofendido. É sobre o tamanho daquele que foi ofendido. E é exatamente por isso que as nossas obras de justiça são falhas diante de Deus. Se dependesse de nós, nunca seríamos aceitos diante de Deus. Sabe para onde isso aponta? Para a realidade de Jesus. Meus irmãos, a concepção de um Deus santo deveria nos encher de gratidão por Jesus Cristo.
Quando contemplamos aquele que é santo, imediatamente contemplamos a nossa impureza. Bem-aventurados os pobres de espírito. E quando contemplamos a nossa impureza, contemplamos a realidade de Jesus Cristo. Glória a Deus por Ele. Glória a Deus por sua obra perfeita. Glória a Deus por sua obra eficaz. Glória a Deus por sua santidade que substituiu a minha naquela cruz. Em segundo lugar, você deve, a partir da realidade da santidade de Deus, entender que você deve arrancar a sua sandália. Tirar as sandálias dos pés. Quando Moisés se encontrou com Deus, com Yahvé, com Deus da aliança, no monte, pela primeira vez, qual foi a primeira coisa que ele ouviu do Pai? Moisés, tira as suas sandálias. O lugar que você está pisando é santo. Meus irmãos, devemos entender isso. Se aproxime de Deus com humildade e com reverência. O fato de que Deus é santo deve mudar o nosso proceder, deve mudar a nossa maneira de cultuar, deve mudar a nossa maneira de viver. Algumas pessoas se aproximam de Deus de qualquer maneira. Devemos entender sempre, recorrentemente, que Deus é santo e santo acima de todas as outras coisas. Eu me lembro do seminário de um colega, que toda vez que ele terminava a oração, ele dizia assim: valeu Deus. Meus irmãos, não é assim que a Bíblia nos ensina a nos aproximarmos de Deus. Deus é santo. Deus exige que nos humilhemos diante dEle, que nos purifiquemos para que nos apresentemos diante dEle. Como é que você tem tratado aquilo que é santo? Como é que você tem tratado o culto que é santo? Como é que você tem se aproximado de Deus por meio de cânticos? Por onde vai a sua mente? Qual é a força desprendida na tua voz? Qual é a intenção do seu coração? Quando você vem à igreja que é santa e se relaciona com as pessoas, quais são os seus objetivos? Quando você vai à palavra de Deus, como é que você trata a revelação? Entenda, quando nos aproximamos de um Deus que é santo, devemos nos aproximar com reverência, devemos nos aproximar com humildade. Meus irmãos, não vivam como se Deus não fosse santo. Não abuse da paciência dele. Os reformadores trouxeram uma visão interessante a respeito do fato de que Deus enxerga todas as coisas e cunharam um termo coram deo, que aponta para o fato de que o homem deve viver sempre na expectativa de que Deus enxerga todas as coisas, inclusive as intenções do seu coração. Devemos viver, meus irmãos, como se o teatro da nossa vida, como se o espetáculo da nossa vida fosse assistido pela pessoa mais importante do universo. Como se ele fosse assistido pela pessoa mais santa que existe. Devemos viver como se Deus fosse o único espectador das nossas vidas. Deus é santo. Por isso, tire a sua sandália para se colocar diante dele, sozinho ou em comunhão com seus irmãos. E em último lugar, enxergar a santidade de Deus de maneira correta
nos faz buscar a santidade de Deus para as nossas vidas também. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo vai fazer referência a um texto do Antigo Testamento. Ele vai dizer: Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. Não temos de ser onipresentes, não temos de ser onipotentes. A ordem é para que sejamos santos. Deus compartilha o seu atributo. Deus requer de nós que sejamos santos. Entenda, a santidade é a melhor forma de glorificar a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Meus irmãos, uma concepção correta da santidade de Deus nos fará lutar, nos fará brigar, nos fará nos esforçarmos para que obtenhamos a santidade, nos fará lutar pela santidade, nos fará lutar pela pureza. Existe um quê de violência no cristianismo, existe um quê de violência na mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele nos diz: vocês devem fazer morrer, vocês devem ser violentos contra a natureza terrena de vocês. João Batista vai dizer: aqueles que se esforçam são aqueles que se apoderam do reino de Deus. Meus irmãos, o entendimento correto da santidade de Deus nos fará lutar com todas as nossas forças para que sejamos santos. Isso é o que Ele exige de nós. Diante de tudo que foi dito nessa noite, você precisa se lembrar de duas coisas, para a gente encerrar aqui. Primeira coisa, Deus não leva para o céu ninguém que Ele mesmo não santifique antes. Veja bem, eu não estou ensinando salvação pelas obras. Não acredito nisso. Não acredito nem mesmo que um cristão possa perder a sua salvação. Mas eu entendo que Deus, em tudo o que Ele toca, Ele torna santo. Deus, quando toca, Ele compartilha a sua santidade. Deus, quando chama para si um povo, Ele torna esse povo santo. A santidade é a marca de quem pertence à aliança. A santidade é a marca fundamental e definitiva daqueles que fazem parte do povo de Deus, ainda que com imperfeição. Ainda que aos trancos e barrancos. Em segundo lugar, você deve se lembrar que Deus, o próprio Deus, é a fonte de toda a santidade. Se você quiser ser santo, se você quer ser santo, humilhe-se diante da potente mão de Deus. Porque Deus é aquele que se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Toda a graça necessária, todo o poder necessário será derramado diante de nós para que sejamos santificados. Entenda, Deus é a fonte de toda santidade. Não busque a Ele nos seus próprios méritos, na sua própria força, na força do seu braço. A Bíblia nos ensina que o querer e o efetuar é Deus que opera em nós. Se coloque diante dEle, a partir da noção de que Ele é santo, e clame para que você também seja santo. Amém? Vamos ler todos juntos? Que ligação
Amém. Aquele que é santo, quer habitar no meio de um povo santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra, pela porção da tua palavra revelada a cada um de nós nessa noite. Diante do que ouvimos, Pai, diante da realidade a que fomos expostos, o nosso único clamor é para que o Senhor nos santifique, Pai. Santifica-nos, somos o teu povo. Sabemos que somos a habitação e santuário do teu Espírito. Por isso, santifica-nos, transforme-nos de glória em glória na imagem do teu Filho, para que naquele dia nos encontremos de maneira irrepreensível. Somos o teu povo e queremos, Pai, que o atributo da tua santidade seja compartilhado a nós cada vez mais, para que o teu nome mesmo seja glorificado. Opera em nós com poder, opera com poder no meio da sua igreja. Santifica-nos, nem que seja por meio da dor, Pai. Nós oramos assim, humildemente, no nome precioso daquele que tem todos os méritos, daquele que é santo como o Senhor é santo, a saber, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus